paz do Senhor, professores da nossa escola bíblica dominical, dessa classe aí tão especial que é a classe de juvenis, né? Eu não sei de onde você está me ouvindo agora, se você está em Joinville, se está em Minas Gerais, não sei, mas eu tenho certeza que você agora está aí ligado aqui na nossa pré-aula e fica aí ligadinho, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que você vai aprender muitas coisas que vão ser muito úteis aí na sua aula, né? Quem quer falar com vocês mais uma vez é o pastor e professor Osiel Lourenço. A paz do Senhor, professor. Eu sou Leila Lourenço. Nós falamos aqui da cidade de Joinville, sob a presidência do nosso pastor Sérgio Melfior. Maravilha! Então nós estamos aí na nossa 7ª lição. Chegamos ali, ó, rápido, na metade. Na metade do caminho, né? Então, professor, inclusive, ó, fique firme, fique aí, ó, que às vezes é muito comum, né? Às vezes o professor, em algum momento, ele pode se sentir meio desanimado, desmotivado, mas se você está pensando em parar, não pare. Não professor. Desanime. Continue firme, vá em frente, porque o seu trabalho é um trabalho belíssimo, tá? Belíssimo e com certeza, mesmo que você ache que hoje não tem resultados práticos, mas com certeza sementes estão sendo lançadas e um dia elas vão germinar, vão crescer e você vai ver os frutos lá na frente, tá bom? A liderança em um Novo Testamento é o tema da nossa lição. E o textuário vai dizer, está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha, quem disse que foi Paulo, né? Que autoridade para dizer isso, né? Então, professor, como um grande professor e professora que você é, que vocês são, os objetivos. Objetivos é muito importante para poder manter o assunto, manter a linha. E os objetivos dessa semana é apresentar os fundamentos da liderança no Novo Testamento, evidenciar as diversidades de ministérios e funções, denunciar princípios de liderança que se opõem ao padrão bíblico. Vamos conversar sobre isso agora. Exatamente, né? Nas aulas passadas, nós falamos muito sobre modelos de liderança, estilos de liderança a partir do Antigo Testamento. Então, a partir de agora, nós vamos falar de modelos de liderança, exemplos de lideranças a partir do Novo Testamento. E a gente sabe, né, que após a morte de Jesus, várias lideranças emergiram no seio da igreja. Então, muitas dessas lideranças, inclusive algumas delas nós vamos citar hoje, como o próprio apóstolo Paulo, são lideranças assim que exerceram a sua liderança de maneira tão eficaz, de maneira tão exitosa, que elas servem hoje como exemplo, né, como paradigma para o tipo de liderança que a gente deve ser. E quando a gente olha assim, para as páginas do Novo Testamento, a gente vê tantos nomes, né? Pedro, Paulo, João, Lucas, Marcos, alguns nomes que a gente nem tem aqui, mas que também exerceram liderança. Então, assim, ó, há no Novo Testamento vários modelos de liderança. No Antigo a gente tinha mais o sacerdote, o profeta. No Novo não. No Novo ampliou, espalhou. Por exemplo, nós temos já no começo do Novo Testamento a figura dos apóstolos, os 12 que Jesus escolheu. Só que depois a gente vê também lá em Lucas, Jesus escolhendo 70, mais 70, né? Que foram responsáveis por pregar a palavra de Deus. Depois nós vemos, já depois da morte de Jesus, né, sendo instituídos lá diáconos, presbíteros, bispos. Depois que os apóstolos morreram, nós temos também os pais apostólicos, ou seja, são aqueles que sucederam os apóstolos, né, que nós chamamos também de os pais da igreja, que tem uma infinidade de nomes, né, Irineu, Tertuliano, Eusébio, enfim. Essa é uma característica muito importante dessa liderança, desse cristianismo primitivo. Ou seja, há uma variedade, uma multiforme manifestação de lideranças. E isso serve para nós hoje também, né? Ninguém é igual a ninguém. Existe hoje na igreja uma série de pessoas que exercem de maneira diferente a sua liderança.
E você pode conversar com seu aluno aí para concluir esse tópico, falando também sobre aqueles líderes que executam um papel importante na liderança, no crescimento da igreja, que nem sempre estão à vista de todos. Nós temos aí pessoas que estão executando papéis importantes e que as pessoas não vê eles trabalhando, mas que são papéis importantes. Lembrando para o seu aluno a importância que ele precisa ter sobre as pessoas que trabalham, que lideram as igrejas. É de muita importância que eles respeitem essas pessoas, né, na maneira de falar, na maneira de observar, porque eles têm muito a aprender com essas pessoas. Amém? Maravilha! Já no tópico de número 2 vai dizer a vivência da liderança em o Novo Testamento. Como já dissemos, nós temos aí vários exemplos. Mas nesse tópico você vai dar uma atenção especial ao ministério do grande apóstolo Paulo, né? Nosso saudoso, amado Paulo, que fez tanta coisa, né? Aí empreendeu as suas viagens missionárias, né? Um homem que era extremamente preparado, né? Falava grego, hebraico, aramaico, latim, enfim, era uma pessoa extremamente preparada capacitada, né? E acima de tudo alguém que tinha uma vocação, né, divina. Ele não foi escolhido à toa, né? Não, ele tinha ali os seus potenciais, por isso que ele foi escolhido. Com certeza, né? E esses potenciais foram revestidos, né, da graça divina. E ele então exerceu o seu ministério, mas, claro, né, eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito claro, um livro muito aberto, não esconde nada. Então, Paulo né, exerceu o seu ministério na cidade de Corinto, lá na Grécia Antiga, tá certo? Na Grécia Antiga. Tá certo? Não tá tô falando certo. coisa errada, não? Lá na Grécia Antiga, então, cidade de Corinto. Então, o que aconteceu, né? Quando ele saiu de lá, então, começou a germinar, assim, lá na cidade de Corinto, um partidarismo. Uns diziam, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Ou diziam, eu sou de Pedro. Né? Então já começou a acontecer partidarismo, divisão. Ou diziam, não, eu não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, mas eu sou de Cristo. Né? E esse era até pior, né? Porque esse era uma espécie de um anarquista, ou seja, que não queria se submeter a um tipo de liderança. Né? Já viu gente assim? Diz, não, eu obedeço a Jesus, eu obedeço a Cristo, não obedeço ao homem, não. Que isso? Esse é o pior tipo de liderado, né? Porque ele não se submete a nenhum tipo de liderança. E Paulo, então, teve que pensar maneiras de superar esse partidarismo que havia sido instaurado na igreja de Corinto. E uma das palavras que ele mais usa, que ele reafirma, que ele enfatiza é Deus é quem dá o crescimento. Ele fala, Apolo eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. O que a gente aprende com ele? A gente aprende que nós temos dons, nós temos capacidades que Deus deu, que a gente não tem que menosprezar, mas acima de tudo, né, apesar da gente ter dons, né, é Deus quem nos dá a capacitação. Né? Se você está lá liderando, se está crescendo lá os seus liderados, você não pode bater no peito, é porque eu sou bom, é porque eu sou sensacional, é porque eu sou o tal, eu sou o cara. Não, é porque Deus é que está dando um crescimento. Nós temos aí dois modelos sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo que tinha tanto conhecimento, mas que não conhecia a Cristo. E depois o apóstolo Paulo conheceu a Cristo e juntamente com todo o seu crescimento, com todo o seu conhecimento, ele expandiu a mensagem de Deus, expandiu quem era Cristo, a mensagem, né? Por que Cristo veio. E você pode conversar com seu aluno exatamente isso. Um líder, ele precisa se aprimorar, ele precisa se capacitar, ele precisa fazer curso. É importante fazer um curso de teologia? É importante fazer um curso de teologia. Nós temos outros cursos que a nossa igreja oferece, oratória, um curso de grego, um curso de hebraico.
Quando a gente para pensar, eles estão com muito tempo, né? Eles estudam, mas sempre sobra um tempo ali de 1, 2 horas ou até mais, onde eles possam fazer pesquisas, buscar aprender sobre essas coisas. E você precisa incentivá-los. Mesmo que eles tenham todo o conhecimento, assim como Paulo teve, sem Cristo não ia adiantar nada. E conhecendo Cristo, mas sem ter aquele conhecimento, ele faria algo? Faria, porque é Deus quem capacita, é Ele que dá o crescimento. Mas com todo aquele conhecimento que ele tinha, Deus ele fez uma obra muito maior, não só na vida de Paulo, mas ele transformou inúmeras vidas nas quais o apóstolo Paulo se aproximava. Teve locais onde o apóstolo Paulo chegou, tanto na Grécia, né, por exemplo, que ele mudou vida de pessoas que refletiu na vida de outras e reflete até hoje na minha e na sua. Então, informe ao seu aluno a importância dele aprimorar, a importância dele buscar o conhecimento e de que ele deve compreender de que quem dá a capacitação e o crescimento é Deus, mas ele precisa fazer a parte dele. Com certeza. Ele, eu e você. Com certeza. E aqui no nosso tópico de número 3, nós temos algo muito importante aqui. Como a gente estudou até aqui, a gente viu que a boa parte lá das lideranças, principalmente aquelas que estavam ligadas, né, ao templo, ao tabernáculo, eram pessoas que vinham de uma classe especial, eram os sacerdotes, que eram descendentes de Levi. Então eram classes assim privilegiadas, né, já muito bem separadas assim. Mas hoje não é mais assim. Hoje todos nós, todas as pessoas, independente de quem elas sejam, onde elas estejam, se elas têm um compromisso com Deus, elas se colocam diante de Deus, elas podem ser líderes sim, elas podem ser usadas por Deus. Veja, né? Você pode se colocar diante de Deus para ser um líder, né? Para Deus te usar, independente de onde que você esteja, independente do seu grau de instrução, de onde que você veio, né? Você pode ser sim um líder nas mãos de Deus. Para concluir esse tópico, nós falamos na lição anterior sobre Jonas, né? Jonas, ele teve um chamado, Deus chamou ele para trazer uma mensagem e ele queria rejeitar aquilo. Um profeta, ele pode rejeitar o chamado de Deus? Ele pode rejeitar, ele pode não querer fazer aquilo que Deus chamou. Mas nós aconselhamos que não deva fazer isso. Porque quando Deus chama alguém, quando Deus chama você para um propósito, Ele já tem um plano certo. E lembrando que Ele vai não só mudar a sua vida, como Ele vai mudar a vida de outros. Uma pessoa pode rejeitar? Ela pode, porque se ela rejeitar, Deus já preparou outra pessoa para levar a mensagem. Mas lembrando que se não rejeitar, quantas coisas maravilhosas podem acontecer não só na sua vida, na vida do seu aluno e daquelas pessoas que serão atingidas por ele através da mensagem levada. Maravilha! Aí no tópico de número 4, já encerrando aí, é muito importante, nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito sobre a liderança no NT como modelo para a nossa liderança hoje. Ou seja, o que nós aprendemos então a partir de Paulo e a partir dessas outras lideranças do Novo Testamento, como a gente aplica isso hoje para a nossa vida? Assim, eu gosto muito de ir em bancas, né? A gente sempre vai em bancas de jornal, de revistas, de livros. E eu sempre gosto de ver assim, uma categoria de livros que tem lá que é de liderança, assim, né? De liderança. E grande parte desses livros, né, vão falar, trazer técnicas de como desenvolver a liderança, de como ser um bom líder, né? Inclusive hoje tem um profissional, entre aspas, aí, que é o coach, né? Ele vai trazer técnicas de coaching, de como se desenvolver, de como buscar o seu melhor potencial, né, de como adaptar princípios da administração para a liderança. E tem aí um tanto de guru, né, aqueles caras que acham descobrir o segredo da liderança, então vem aprender comigo que eu vou te ensinar a ser o maior líder de todos os tempos. Assim, né? Então, é muito comum isso hoje. As pessoas, aquele discurso, né? Você tem que desenvolver o seu maior potencial, tal, né? Isso é bom, mas às vezes nós não podemos apenas nos fundamentar nisso. Nas técnicas.
técnicas de administração, no coaching. Não. Por quê? Porque nós não estamos liderando apenas um agrupamento de pessoas, de robôs. Nós estamos lidando com pessoas que constituem, acima de tudo, a Igreja de Cristo. Então, qual deve ser o nosso fundamento? Da onde a gente vai tirar, né, exemplos e fundamentos para a nossa liderança? Está na pessoa de Cristo, na liderança de Cristo, no Evangelho de Cristo. Então, por mais que você conheça todas as técnicas de administração, todas as técnicas de gestão, você nunca deve esquecer que o seu maior fundamento, que o seu maior modelo de liderança está na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, porque assim, com certeza, né, você vai ter uma liderança abençoada. Então, professor, falando aí com os seus alunos, eles devem estar atenados a esse tipo de assunto de coaching, né? Só para concluir, realmente não podemos nos prender somente às técnicas. De nada valerá as técnicas se eu não tiver o conhecimento pleno naquilo que eu estou dizendo, na mensagem, se eu não tiver um conhecimento bíblico, uma base teológica, um curso, algo, então de nada valerá. É claro que se for algo que não vá sair de dentro da mensagem, pode sim ser utilizado, mas isso não deve ser o ponto alto, mas sim a mensagem que está aqui. Maravilha! Então nós estamos aqui terminando mais uma pré-aula aí da nossa classe de juvenis, onde você pôde aí ver, estudar conosco princípios que nós podemos extrair então no Novo Testamento e que apenas podem, como devem ser aplicados para a liderança hoje aí, né? Então, nós desejamos que você mais uma vez, né, tenha uma aula muito abençoada e que seus alunos de fato eles possam ler aqui, possam ver a sua aula e possam, então, realmente, né, existem modelos aqui no Novo Testamento de liderança. Eu quero pegar esses modelos, esses princípios e aplicar na minha vida, né, para eu ser um líder, esteja na minha casa, na minha escola, no futuro, né? Então que ele possa refletir e aplicar isso na vida dele, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te dando entendimento, recursos para você utilizar na sua aula, que a sua turma continue crescendo e que da sua turma saia grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus. Até semana que vem. Até semana que vem, um grande abraço em nome de Jesus.